Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Felipe Rocha e esse canal é feito para quem quer entender o carro de forma simples, sem complicação e com conteúdo que realmente ajuda no dia a dia. Aqui você vai ver desde os cuidados básicos até dicas que podem evitar prejuízos e dores de cabeça no futuro. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista até o final, porque informação boa não pode passar Carro do batida. futuro. O Tatra 77, na verdade, é o Tatra pré-guerra que é o ancestral dos carros de passeio europeus com V8, embora a marca tenha ganhado fama e reconhecimento como fabricante de caminhões. A não trivialidade do modelo 77 de carro de passeio com design do engenheiro Hans Ledwinka não está apenas no V8 refrigerado a ar, localizado na traseira. De fato, a princípio, chama a atenção o incrível design da carroceria aerodinâmica daqueles anos, sob a autoria de Paul Jarray, que escondia um tubo em forma de cumeira em vez de um chassi, suspensão independente de todas as rodas e direção de cremalheira e pinhão. Também podemos adicionar sincronizadores em todas as engrenagens dianteiras e eixos oscilantes. O motor de 3 litros com potência de 60 HP tinha muitas inovações interessantes: um eixo de comando de válvulas no cabeçote, filtro de óleo de fluxo total e resfriador de óleo. O modelo 87 foi desenvolvido posteriormente e recebeu um motor com potência de 75 HP. Como muitos modelos anteriores à guerra, o Tatra 87 foi produzido após a Segunda Guerra Mundial até 1950, quando foi substituído por um Tatra realmente novo, o 603-6003 ele, assim como seu lendário sucessor Índice 613 com um design de Vignali. Ele também era equipado com um motor a ar de 8 cilindros em forma de V. No entanto, no último modelo com uma aparência e tamanho da popa muito modestos, ele desenvolvia impressionantes 168 HP. Otto Wu, Fiat 8V. O segundo fabricante inesperado de carros com um V8 sob o capô foi a marca mais popular, Fiat, e, estranhamente, isso aconteceu de uma só vez na primeira década do pós-guerra, o que é especialmente surpreendente se levarmos em conta a situação econômica da Itália. No entanto, tudo é compreensível. O Fiat 8V foi concebido não apenas como um coupé esportivo, mas também como um carro para participação em corridas. O design era tradicional para carros esportivos dos anos 50. O carro foi apresentado em Genebra em 1952, e o nome do modelo foi escolhido. Por razões de segurança, os italianos temiam que a Ford Americana pudesse patentear o nome V8 e processar a Fiat. O carro foi projetado pelos engenheiros Dante Giacosa e Fábio Lúcio Rappi, e o V8 foi originalmente criado para um sedã de classe executiva, mas não foi produzido. O volume do V8 era bastante modesto, 1996 cubos, mas para um carro esportivo um diâmetro tão pequeno dos pistões não era um problema. A propósito, eles trabalhavam nos cilindros, localizados em um ângulo de 70 graus, e a 5.600 rotações por minuto. O motor Otto Wu desenvolvia 105 HP, graças ao qual o carro de 4 metros e 1.000 kg podia acelerar até 190 km por hora. O coupé de 2 portas foi produzido por apenas 2 anos, até 1954. A grande cooperação francesa, Projeto H da Renault. Alguns carros interessantes estão destinados a permanecer como protótipos para sempre. Esse foi o caso do projeto muito interessante da Renault, chamado de Projeto H. Apesar de sua obscuridade e design inesperado, para dizer o mínimo, é um desenvolvimento com uma história interessante e, mesmo que curta, uma história brilhante. Afinal de contas, foi esse projeto que deu início à cooperação entre dois gigantes franceses do setor automobilístico, Renault e Peugeot, em um esforço para produzir carros grandes e potentes e se afastar do status de fabricante do Renault 4 e de outros carrinhos de jardim utilitário semelhantes. Os franceses chegaram a abordar os alemães da Volkswagen e os italianos da Fiat com uma proposta de cooperação. No entanto, a Volkswagen seguiu seu próprio caminho, e os italianos na época estavam ocupados com o projeto de transformar o Fiat 124 em um VAZ 2101 soviético VAZ 2101 e, em 22 de abril de 1966, foi assinado um acordo de cooperação entre a Renault e outro fabricante francês, a Peugeot. A parceria implicava o desenvolvimento conjunto de novos modelos, bem como a compra de componentes e a própria produção. Há uma versão de que os designers das empresas não eram avessos a trabalhar juntos. Já no verão de 1966, começaram os trabalhos no Projeto H, e o carro deveria ter quase 5 metros de comprimento, o que indicava
claramente sua alta classe. E para enfatizar o status, era necessário um novo motor V8 de 3,5 litros, que foi trabalhado na Peugeot. Eles conceberam não um, mas dois motores unificados da família Z8 com o índice Z0 e V6 sob a designação ZM. Os motores receberam uma curvatura de 90 graus do bloco de alumínio com camisas úmidas de ferro fundido e o volume de cada cilindro, em 444 cm3, devido ao qual o volume do motor grande era de 3.552 cm3 e no mais novo havia 2.664 cm3. Além dos motores de um projeto tão moderno, muitas outras tecnologias avançadas eram esperadas, por exemplo, suspensão hidropneumática, com macacos integrados para troca de rodas. Outra opção inesperada eram dois sistemas de ar-condicionado separados para as fileiras da frente e de trás. Havia diversas variantes de aparência, mas apenas o primeiro modelo Fastback com o design de Michel Belligon sobreviveu até os dias de hoje, que parecia um hatchback devido à sua forma característica, mas, na verdade, a janela traseira não se elevava junto com a tampa do porta-malas. Aparentemente, não é à toa que os franceses agora estão demonstrando esse protótipo apenas na semi-escuridão. No entanto, a forma não muito usual de uma carroceria causou alguma incompreensão não apenas em alguns espectadores externos, mas também nos próprios autores. Eis o que, por exemplo, 50 anos depois, o criador do interior do Renault Project H, Robert Bruyère, disse sobre o exterior e o interior do Renault Project H. Nós da Renault não estávamos muito confiantes com formas grandes na época. O projeto H ficou pesado, o design carecia de unidade e harmonia. O interior é às vezes descrito como futurista por causa do painel de instrumentos de largura total com seu visor, mas a abundância de instrumentos adicionais e de calibres múltiplos tornou o painel desordenado e sem limpeza. Apenas alguns meses após a apresentação, o projeto foi interrompido por motivos financeiros. Afinal de contas, teria sido necessário um total de cerca de 200 milhões de francos e poderia se tornar lucrativo com volumes de vendas de pelo menos 60 mil carros por ano. A crise do petróleo que eclodiu em 1973 mostrou que os prudentes franceses estavam certos sobre todos os 444 cm3 em cada um dos 8 cilindros do fracassado Projeto H. Esse maravilhoso mundo de Saki, Oku e Ninja, o Mitsubishi Prodea. É provável que, mesmo sendo um fã dos três diamantes, você nunca tenha ouvido falar de um modelo como o Prodea. Ele é um Lexus LS ou um Nissan Presidente? Não, é um Mitsubishi, com tração dianteira e V8. Não é de surpreender, pois menos de 1.000 desses carros foram fabricados. O que é surpreendente é que o Seda de 5 metros, apresentado no final de 1999, tinha um V8 real de seu próprio projeto sob o capô. E, ao contrário de seus concorrentes, o Prodea tinha tração dianteira, e seu 8 não estava posicionado ao longo do eixo, mas ao longo dele. Mais tarde, contaremos quem dos japoneses, e para quem, fez isso mais de uma vez, mas agora vamos falar sobre a Mitsubishi. O carro, em virtude de suas obrigações, recebeu suspensão a ar, amortecedores controlados eletronicamente e até mesmo controle de cruzeiro adaptativo. Lembramos que ele era 1999. Esse veludo bege claro e aveludado do verdadeiro japonês com volante à direita do segmento Premium. Além do habitual motor V6 3.5 do modelo 6G74, um novíssimo motor V8 do modelo 8A80 com volume de 4,5 litros foi criado para o carro-chefe. Você deve concordar que essa é uma abordagem impressionante, um novo motor para um novo modelo, que deveria conquistar um novo segmento de mercado para a marca. Não é de surpreender que seu design fosse o mais moderno. No bloco de alumínio, foram colocados revestimentos de ferro fundido. Em cada um dos dois cabeçotes foram colocados 2 eixos de comando de válvulas e 4 válvulas em um cilindro, e a injeção direta de combustível GDI da Mitsubishi fala por si só. Como resultado, o motor acabou sendo apenas 5 cm mais longo e 10 kg mais pesado do que a versão mais nova com V6. De acordo com a antiga tradição japonesa, a potência foi especificada de forma tradicional, 280 HP, e o torque atingiu 412 Nm. Por assim dizer, uma aposta séria para o sucesso. Na realidade, porém, houve um fracasso épico do mercado. Em 2000, apenas 852 cópias foram vendidas, ou seja, 4 vezes menos do que o planejado. Após 15 meses, o carro teve que ser retirado de produção, e um total de 1.227 Prodea foram produzidos. No entanto, esse foi o fim da história do Prodea, mas não de seu motor, porque na Coreia do Sul o carro tinha um irmão gêmeo, o Hyundai Ecus, que era muito melhor.
e os coreanos produziam blocos de cilindros e muitas outras peças de motor para os japoneses. Essa é a maneira asiática de cooperação e fiança circular. Parece que o mesmo fotógrafo até trabalhou para eles. O Ecus viveu em segurança na linha de montagem até o final de 2008, quando deu lugar, sob o sol, a um seda de seu próprio design coreano. Conclusão: Yamaha em instrumentos musicais e motocicletas? Bem. O que a Yamaha poderia ter a ver com a produção de motores de automóveis se ela nem sequer tem seu próprio carro? Mas, muitos sintetizadores e motocicletas excelentes, pessoas experientes levantaram as sobrancelhas com surpresa. Tem tudo a ver, e é realmente verdade, e excelentes e, além disso, motores V8 dispostos transversalmente, criados pelos japoneses, podem ser vistos nos carros mais inesperados. Falaremos sobre eles na segunda parte de nossa análise, dedicada aos mais inesperados fabricantes e portadores de V8S. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelos motores V8 dos fabricantes mais inesperados. Esperamos que você tenha se surpreendido com a diversidade e a inovação que esses modelos trazem para o mercado automotivo. A paixão por motores potentes e a busca por desempenho não se limitam apenas às marcas tradicionais, e isso torna o cenário ainda mais fascinante. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre qual desses motores mais te impressionou e de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!